Narração do audiolivro Os Miseráveis entre a Lei e a Graça, de Israel Isa. Prefácio. Um cristão autêntico verá o mundo à sua volta pela ótica do Evangelho, não vendo mais homens como se fossem árvores, mas acorda vendo através da perspectiva divina. Não deveria ser diferente na vida do meu amigo Israel Ribeiro, servo de Deus, que teve as escamas removidas dos seus olhos e tudo o que vê, toca ou lê, o faz com as lentes da maravilhosa graça. Nesta abordagem, o pastor Israel percebeu que mesmo que Victor Hugo não foi um cristão evangélico, de alguma forma, na luz que possui, foi afetado pela eternidade que Deus colocou no coração dos homens. E nesse romance em específico, isso foi sutilmente colocado. Nos contos de Shakespeare, a tragédia; em Victor Hugo, nos Miseráveis, a graça; e no olhar do presbítero Israel Ribeiro, a capacidade de entender a graça, mesmo que ela se manifesta na pena de um escritor secular como foi Victor Hugo. Recomendo a leitura. Pastor Samuel Rodrigues Carvalho. Apresentação: a Bíblia e os Miseráveis. Você já deve ter ouvido falar de Os Miseráveis, talvez em alguma adaptação para o cinema, ou em um musical, ou quem sabe até em uma série de TV. É um daqueles títulos que ficam ecoando por aí, mesmo entre quem nunca leu o livro. Agora, se eu te dissesse que no meio dessa história, cheia de personagens sofridos, fugas, perseguições e recomeços, existe uma mensagem tão profunda quanto as que encontramos nas páginas da Bíblia? Que esse romance pode nos ajudar a entender de forma viva o que é a lei e o que é a graça de Deus? É justamente sobre isso que se trata este e-book. O projeto que você tem em mãos nasceu do encontro entre duas paixões, a palavra de Deus e a boa leitura e a boa literatura. Mais especificamente, nasceu do impacto que Os Miseráveis de Victor Hugo causou em mim quando li com os olhos da fé. Não li apenas um romance, vi ali uma parábola não intencional sobre o conflito entre a justiça dos homens e a misericórdia divina, sobre a rigidez da lei e o escândalo da graça, sobre o peso da culpa e a leveza do perdão. E comecei a enxergar que, mesmo sendo uma obra considerada secular, o romance carrega ecos de verdades espirituais que não podem ser ignoradas. Meu objetivo aqui é simples. Quero conversar com você, leitor cristão, que talvez nunca tenha lido Victor Hugo, e com você, leitor de Victor Hugo, que talvez nunca tenha mergulhado nas Escrituras. Quero que ambos possam olhar para essa história com novos olhos, mostrar como Jean Valjean, Javert, o bispo Myriel e tantos outros personagens refletem dilemas espirituais profundos, muitos dos quais a Bíblia trata com clareza. Vamos explorar juntos este universo, com calma, em uma linguagem clara, sem rebuscamentos, como quem estuda a Bíblia em grupo, fazendo perguntas, comparando histórias e buscando sentido. O desafio é grande, afinal não é todo dia que se tenta unir dois mundos que à primeira vista parecem tão distintos, a teologia bíblica e a literatura francesa do século XIX, mas é justamente aí que está a beleza. Deus fala de muitas maneiras, e como disse certa vez o apóstolo Paulo, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, versículo 20. Se Deus pode se revelar por meio da natureza, por que não por meio da arte, da literatura, de uma história? Neste livro,
vamos analisar personagens, cenas e escolhas morais do romance à luz das Escrituras. Vamos trazer versículos bíblicos, reflexões espirituais e também algumas provocações. Afinal, o que salva alguém? O cumprimento rigoroso da lei ou a transformação operada pela graça? O que pesa mais, a justiça ou a misericórdia? Qual caminho nos conduz à verdadeira liberdade? Espero que ao final da leitura você possa não só compreender melhor a graça de Deus, mas também perceber que ele continua falando, inclusive em páginas onde aparentemente só há literatura. Que este estudo desperte em você a curiosidade de se aproximar mais, de se aprofundar mais na Bíblia e talvez até revisar Os Miseráveis com uma nova perspectiva. Vamos juntos? Esta jornada está apenas começando.